Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos à nossa aula de álgebra linear. O tema de hoje é matriz de uma transformação linear. Sejam U e V 2K espaços vetoriais, a dimensão de U igual a N de navio, a dimensão de V igual a M de Maria. T uma transformação linear de U em V, B uma base do domínio U e C uma base do contradomínio V. Tomando um vetor arbitrário no domínio, podemos escrevê-lo como combinação linear da base B. Nesse caso, vamos escrever como U igual a x1, U1 mais x1, UN. Ou seja, esse vetor U pode ser escrito em termos de coordenadas como U em relação a B, dado por x1, xn. Podemos escrever também, ao invés do vetor coordenadas, a matriz coluna desse vetor. Então, teríamos a matriz x1 reticências xn. Considerando agora a imagem desse vetor U, ou seja, V igual a T de U, como T de U está no contradomínio, nós podemos escrevê-lo como combinação linear da base C. Aqui vamos escrever essa combinação linear como y1v1 mais ym vm. Ou seja, T de U é a combinação linear y e vi com i de 1 a m. Guardemos essa equação aqui. A expressão 1. Ou seja, T de U em relação a V pode ser escrito como y1, yn. Essa é a notação de vetor coordenadas, mas podemos escrever também a matriz coluna y1 reticências ym. Por outro lado, pelas propriedades de transformação linear, quem é T de U? Ora, se U é esse somatório, então eu tenho T deste somatório. Entretanto, das propriedades de transformação linear, T da combinação linear é a combinação linear dos T's, ou seja, o T passa para cá em cada uma das parcelas. Agora, como T de U, J pertence também ao contradomínio, nós podemos escrever cada um desses vetores como combinação linear de C. Nesse caso, vamos escrever T de U1 como sendo A11V1 mais A21V2 mais AM1VM, ou seja, como esta combinação linear. T de U2, A12V1, A22V2, AM2VM. Por fim, T de UN, de navio, A1NV1, A2NV2, AMNVN. De forma geral, o T de UJ se escreve como uma combinação linear AIJVI para cada J de 1 a N. Com isso, temos que o T de U1 se escreve como x1, onde tínhamos T de U1, nós vamos ter agora a combinação linear A1V1, AM1VM. Onde tínhamos T de U2, vamos ter essa expressão. E onde tínhamos T de UN, de navio, temos essa expressão. Se desenvolvermos essa multiplicação, multiplicando x1 por todas as parcelas, x2 por todas as parcelas, xn por todas as parcelas, nós podemos observar que teremos uma parcela aqui que envolve o V1, outra parcela aqui que envolve o V2, o V1 também, outra parcela que envolve o V1. O que é que nós vamos fazer? Vamos agrupar, vamos juntar todas essas parcelas que envolvem V1. Então, vamos ter essa parcela, mais essa parcela, mais essa parcela. Colocando V1 em evidência em cada uma dessas parcelas, escrevemos V1 em evidência, x1 A1, x2 A12, xn A1n, V1 multiplicando tudo isso. De forma análoga, nós teríamos parcelas com V2, parcelas com V3, parcelas com Vn, Vm de Maria. Então, pondo V2 em evidência, temos a seguinte expressão, e pondo Vm em evidência, temos essa expressão. Ou seja, o T de U é o somatório do somatório da IJ, XJ, VI. Observemos agora aqui a equação 2, a expressão 2 para T de U. Ou seja, eu estou escrevendo T de U como combinação linear dos VIs, e na expressão 1 eu também escrevi T de U como combinação linear dos VIs.
O que é que muda? Os escalares. Entretanto, comparando as expressões 1 e 2 para T de U, devido à unicidade da representação em relação à base, nós temos que o y1, o yi vai ser igual a essa parcela. Ou seja, y1 é igual a isso, aqui, y1 é igual a tudo isso, y2 é igual a tudo isso, ym de Maria é igual a tudo isso. Então, vemos aqui embaixo, y1 igual a esse primeiro parêntese aqui, y2 igual ao segundo parêntese, e y3, ym de Maria, igual ao último parêntese. Ora, essas equações para y1, y2 e ym podem ser escritas na forma matricial, da seguinte maneira. Coluna, matriz coluna y1, y2, ym é igual a esta matriz que multiplica a matriz coluna x1, x2, xm. Vejam que nós podemos retornar as equações acima fazendo a multiplicação das matrizes. Linha por coluna, nós vamos ter essa expressão, igual ao primeiro elemento. Segunda linha pela coluna, teremos a segunda equação. Última linha pela coluna, teremos essa expressão. Vejam, o que está à esquerda da igualdade é exatamente o T de U em relação à base C. Isso é igual a uma certa matriz A multiplicado por U em relação à base B. Observe que essa matriz A ela é de ordem M por N. Chamamos a atenção que a dimensão de U era N de navio e a dimensão de V era M de Maria. E a matriz deu em ordem contrária, M por N. A gente vai denotar essa matriz A por T e B em C. Essa discussão, pessoal, justifica exatamente o resultado a seguir. Qual seja? Sejam I e V 2K espaços vetoriais, B uma base do domínio, C uma base do contradomínio. Se T for uma transformação linear de U e V, então T de U em relação à base C é igual a matriz TBC e multiplica U em relação à base B. Aqui vamos apresentar algumas observações em relação a essa matriz TBC e também apresentar uma definição para essa matriz. Primeira observação. Falei agora há pouco, vamos repetir. Observe que quando a dimensão de U é N de navio e a dimensão de V é M de Maria, a matriz tem ordem M por N. Ou seja, se U tivesse dimensão 2 e V tivesse dimensão 3, então a matriz teria ordem 3 por 2. Então, U dimensão 2, V dimensão 3, a matriz tem ordem inversa 3 por 2. Segunda observação. As colunas da matriz T de B em C são formadas pelas componentes da imagem do vetor U1, U2, UN, ou seja, os vetores da base, em relação à base C, que é a base de chegada. Terceira observação é que a matriz TBC depende das bases ordenadas. Ou seja, mudamos as bases, mudamos a matriz da transformação. Bem, qual nome vamos dar a essa matriz T de B em C? Então, a matriz A, pertencente ao conjunto das matrizes de ordem M por N, denotada por TBC, é chamada de matriz da transformação linear T com relação às bases B e C. Então, quando vermos essa notação, vamos ler matriz da transformação linear T com relação às bases B e C. Mais três observações em relação a essa notação. Quando T for um operador linear e a base B for igual à base C, ao invés de denotarmos T de B, vamos denotar simplesmente por T em relação à base B. Quando T for uma transformação linear e as bases do domínio e do contradomínio forem as bases canônicas, ao invés de denotarmos T de B em C, vamos denotar simplesmente por T. Então, quando não tem menção às bases, está implícito que as bases são as bases canônicas dos espaços que estão sendo trabalhados.
Nesse caso, vamos chamar de matriz canônica de T. De forma análoga, se T for um operador linear e B e C forem as bases canônicas, a gente vai denotar simplesmente também por T. Por fim, sendo T a transformação, o operador identidade, nós vamos denotar a matriz do operador identidade, ao invés de ID de V de B em relação a C, vamos denotar simplesmente por I de B em relação a C. Então, quando vimos essa notação, nós estamos trabalhando com a matriz do operador identidade com relação às bases B e C. Esse primeiro vídeo trazemos apenas a parte teórica de matriz de transformação linear. Na segunda parte do vídeo traremos exemplos ilustrando a aplicação do que foi discutido nessa primeira parte do vídeo. Encerramos aqui a primeira parte da aula 13. Bons estudos!